Vamos resolver a questão 25 do item 2008. Temos um resistor RX mergulhado num reservatório de óleo isolante. A fim de estudar a variação de temperatura do reservatório, o circuito de uma ponte Wheatstone foi montado. Conforme mostra a figura 1, sabe-se que RX é um fio metálico de 10 metros de comprimento, área de seção transversal 0,1 mm² e resistividade elétrica ρ0 de 12 a 10 a menos 8 ohm por metro, ohm vezes metro, a 20 graus Celsius. O comportamento da resistividade ρ versus temperatura é mostrado na figura 2. Sabendo-se que o resistor RX foi variado entre os valores de 10 e 12 ohm para que o circuito permanecesse em equilíbrio, determine a variação de temperatura nesse reservatório. Bom, cuidado. Essa questão tem muito provavelmente um erro de digitação. Por quê? Aqui temos uma ponte de Wheatstone. Esta ponte de Wheatstone não faz o menor sentido, né? Não tem por que você usá-la se o que está no enunciado está correto. Por quê? Porque na penúltima linha, né, na antepenúltima e penúltima linha, ele afirma que, sabendo-se que o resistor RX foi variado entre os valores de 10 e 12 ohms. Se ele variou esse cara aqui, para que ele vai usar a ponte de Wheatstone? Para nada. Muito provavelmente o que ele queria dizer aqui era que ele variou a resistência do resistor R1. E é isso que nós vamos fazer. Vamos resolver o problema, assumindo que esse cara é o R1, que você variou a resistência variável, uma vez que no seu desenho a única resistência variável aqui é o R1, RX não é a resistência variável, para que a ponte Wheatstone fique em equilíbrio. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Vocês devem lembrar que uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio se o produto das resistências opostas forem iguais. Ou seja, nesse caso, R2 vezes R3 tem que ser igual a R1 vezes RX. Então, vamos partir disso. Vamos lá. Tenho que R2 vezes R3 é igual a R1 vezes RX. Substituindo os dados, R2 vale 2, R3 vale 12, R1 é o que eu quero descobrir, e RX ele nos dá, ou melhor, R1 é o que nós vamos supor que ele nos deu, e RX é o que nós vamos determinar, né? Então vamos lá. Para R1, que ele chamou de RX, na verdade, valendo 10 ohm, RX vale 2 vezes 12 sobre R1, ou seja, 2,4 ohm. Para R1 igual a 12, RX igual a, se R1 vale 12, RX vale 2,0 ohm, ou simplesmente 2 ohm. Bom, substituindo, usando agora a equação da resistividade, o que nós temos? Temos que Rx é igual a ρL sobre A. Se eu isolar a resistividade, eu vou obter que a resistividade é Rx A sobre L. Certo? Vamos guardar esse resultado por enquanto e esses aqui também. Por quê? Ele nos disse que a resistividade, que pode ser calculada com os valores de Rx, com o valor da área e do comprimento dado no enunciado, varia de acordo com uma função. Gente, cuidado, hein? Por que cuidado? Aqui, ele não passa necessariamente no ponto 0,0. O eixo vertical não precisa necessariamente coincidir com o ponto 0 aqui, tá? Dá a entender que é? Sim, dá a entender que é. Mas isso, na verdade, não é uma informação precisa. Você pode colocar o eixo vertical onde você bem entender. Então, esse cara aqui não vai dar uma equação do tipo ρ igual a um coeficiente angular vezes a temperatura simplesmente. O que vai dar essa equação? Essa equação, na verdade, vai ser
A resistividade de ρ vai ser um coeficiente angular, que eu vou chamar de A, vezes a temperatura mais M. Note que A é a tangente, né, da inclinação. Como nós não temos informação sobre o ponto 0, 0, né, sobre esse ponto aqui, não sabemos se ele é 0, 0, e de fato não faz sentido ser, né, imagina, quando a temperatura é igual a 0 graus Celsius, a resistividade desse cara é 0, ou seja, ele se torna um supercondutor. Então, vamos calcular a inclinação utilizando este trecho aqui, ó, certo? Quanto que vale a tangente do ângulo aqui desse triângulo? Cateto oposto, que é 1,4 ρ0 menos ρ0, ou seja, 0,4 ρ0, sobre cateto adjacente, que é 100 menos 20, que dá 80. Ou seja, Azinho é cateto oposto, que é 0,4 ρ0 sobre 80. Se eu jogar esse cara aqui, substituir os dados, né, e substituir um dos pontos ali, que ponto eu posso pegar? Tanto faz. Posso pegar esse ponto 100,4 ρ0 ou 20 ρ0. E jogar ali na equação, o que eu vou obter? Por exemplo, o ponto 20 ρ0. Quando ρ vale ρ0, a temperatura é de 20 graus Celsius. Então vai ficar 0,4 sobre 80 é o mesmo que 4 sobre 800 ρ0 vezes a temperatura. No caso, eu vou usar temperatura igual a 20 mais M. ρ0, 2 vezes 10 a menos 8, que foi dado no enunciado, é igual a 1 sobre 200 vezes ρ0, que vale 2 vezes 10 a menos 8, vezes 20 mais M. Resolvendo isso daqui, eu vou obter que M é igual a 1,8 vezes 10 a menos 8. Agora, basta substituir, né? Agora que encontramos a equação, ρ é igual a 1 sobre 200, ρ0, que é 2 vezes 10 a menos 8, t, mais 1,8 vezes 10 a menos 8. Se eu substituir este cara aqui, eu obtenho o quê? Eu tenho que Rx vezes A sobre L é igual a 2 vezes 10 a menos 8t sobre 200 mais 1,8 vezes 10 a menos 8. Bom, área é 0,1 milímetro quadrado, ou seja, 0,1 metro, que é 10 a menos 3 metros quadrado. É só elevar o fator de conversão ao quadrado, sobre o comprimento, que é 10. Isso é igual a 2 vezes 10 a menos 8t sobre 200, mais 1,8 vezes 10 a menos 8. Tá, se eu multiplicar esse cara aqui por 200 e dividir por 10 a menos 8, eu simplifico bastante o problema. Por quê? 0,1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 10, é 10 a menos 8. Se eu dividir todo mundo por 10 a menos 8, esse 10 a menos 8 some, esse cara some e esse cara some. Certo? Some os três termos 10 a menos 8 aqui. Vai ficar, então, Rx vezes 200 é igual a 2t mais 1,8. Legal. Se eu substituir os dois valores obtidos de Rx na minha equação, eu vou obter dois valores para a temperatura. Vamos chamar aqui temperatura T1 para Rx igual a 2,4. Isso nos dá 60 graus Celsius. E o valor de temperatura T2 para Rx igual a 2. Substituindo aqui, eu obtenho temperatura de 20 graus Celsius. A variação de temperatura, portanto, é a temperatura final menos inicial, que nos dá menos 40 graus Celsius, certo? Ou seja, o óleo se esfriou se assumirmos que a resistência inicialmente estava em 10 e depois foi para 12 ohms. Bom, daria para resolver este problema
interpretando conforme os dados do enunciado, dizendo que, na verdade, a resistência Rx variou. Se este for o caso, eu vou considerar que essa resistência variou de 10 a 12 e não essa, certo? Não faz sentido, né, ter esse circuito para controlar essa resistência, se esse cara aqui varia, né? E mais, o objetivo deste cara é justamente medir esta variação. Como, segundo o enunciado, Rx aqui variou, então ele já está te dando o resultado, você não vai precisar usar a ponte de Wheatstone. O que você tem que fazer, na verdade, é o final. Apenas, né, pula a parte aqui da ponte de Wheatstone e basta substituir o meu Rx aqui, ó. Esse meu Rx aqui que vai variar de 10 a 12 ohms. Vocês vão descobrir que a variação de temperatura é bem grande. Vai variar aí muitos graus Celsius, né? Fazendo as contas, T1 vai dar, na verdade, 820 e T2 vai dar 1020. Se quiserem tentar fazer. Mas, muito provavelmente, não era isso o desejado pela banca em 2008. Bom, pessoal, bons estudos. Espero ter ajudado mais uma questão. Valeu!